Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida. Mais uma palavra do céu para o seu coração. Em Isaías capítulo 40, no verso de número 31, nos diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, voam com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ainda nessa série de vídeos sobre esse finalzinho de ano, esse ano que está terminando, talvez durante esse período deste ano, você tenha vivido problemas terríveis e talvez você diga assim: eu quero que o novo ano chegue para que eu saia desse problema, saia dessa situação. Mas muitas vezes o problema continua conosco. Muitas vezes não é o problema que precisa mudar, muitas vezes somos nós que precisamos mudar em relação ao problema. Jacó estava vivendo um momento de grande conflito na sua casa. Capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo de número 10, fala de uma pequena trajetória na vida de Jacó. Estava vivendo em um grande conflito dentro da sua casa com seu irmão, porque ele havia enganado seu pai juntamente com sua mãe. E o seu pai chega para Jacó e diz: vá até a casa do irmão da sua mãe e de lá pegue uma esposa para você, para que você não tenha uma mulher aqui do meio dos cananeus. E Jacó vai ali, mais para fugir da situação que ele estava vivendo, do problema que ele estava vivendo, do que mesmo pelo interesse de encontrar esta esposa. Porém, ele obedece o seu pai e vai. E em muitas situações tentamos fazer algo para mudar ali aquela situação. Às vezes queremos fazer um conserto, queremos fazer um remendo, mas na verdade, muitas vezes, o que realmente nós precisamos é de uma mudança, é de um novo começo. Quando o vaso cai na mão do oleiro, ele não tenta remendar nem consertar aquele vaso. Ele faz novamente. Ele amassa novamente aquele barro para dar liga, para tirar as impurezas, para que aquele barro se torne trabalhável nas mãos do oleiro, para que ele possa fazer um vaso novo. Deus não quer que você apenas recomece, Ele quer que você comece novamente. Que você mude, que você apague o que ficou para trás e que você faça novo. Que Ele faça coisas novas na sua vida. E Jacó vai fugindo ali. Ele achava que tudo devia mudar na sua vida. Mas ele não entendia que enquanto ele não resolvesse o que estava aqui dentro, o problema continuaria com ele. Ele precisava de uma transformação. Ele precisava mudar. Ele precisava não mudar de lugar, de ambiente, de cidade, mas ele precisava mudar o que estava dentro dele, o que estava afligindo o seu coração. E como mudar? Como começar de novo? Como isso pode acontecer? Nós aprendemos nessa história com Jacó algumas coisas, alguns passos que Jacó tomou para que essa mudança acontecesse. A primeira coisa, enfrente os seus problemas. Enfrente os seus problemas. Não adianta você tapar o sol com a peneira, não adianta você fingir que o problema não está acontecendo. Enfrente o seu problema. Jacó, em meio a esta fuga, a primeira coisa que ele encontra no seu caminho é uma pedra. Ele encontra ali uma pedra. O versículo 10 diz que ele foi e ali ele encontrou uma pedra. Quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Nos muda em relação a elas. E Jacó vai ali e encontra aquela pedra. Só que ali em meio, quando ele encontra aquela pedra, ele resolveu descansar. Então, a segunda coisa que nós aprendemos com Jacó
descanse no Senhor. Primeiro, você enfrenta os problemas. Segundo, você descansa no Senhor. Jacó encontrou uma pedra no seu caminho, porém ali mesmo, naquela pedra, ele descansou no Senhor. Se for preciso, pare tudo e comece novamente. Jacó parou ali e usou aquela pedra como travesseiro e descansou no Senhor. Versículo 11 nos diz: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Fez-lhes a pedra de travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Aquela pedra que apareceu no seu caminho, ele usou como travesseiro e ele descansou. Então, a segunda coisa que aprendemos com Jacó: descanse no Senhor. A terceira coisa que aprendemos com essa história de Jacó é: sonhe em Deus. Sonhe em Deus. Depois que Jacó se deita ali, ele passou a sonhar em Deus. E voltou ele, posta na terra uma escada, e sonhou ele. E eis que ele viu posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó encontrou aquela pedra, ele usou aquela pedra como travesseiro, ou seja, ele descansou. Então ele sonhou em Deus. Mesmo em meio aos problemas e às lutas, não deixe de sonhar em Deus. Sonhe em Deus. Enquanto dormia, ele teve esse sonho. Mesmo estando dormindo sobre uma pedra, ele conseguiu sonhar em Deus. E ele viu uma escada e viu que os anjos subiam e desciam ali naquele degrau. Muitas vezes os obstáculos, as lutas, os problemas, as dificuldades que aparecem nas nossas vidas são degraus. São degraus que Deus coloca para que nós possamos galgar níveis maiores de intimidade com Ele. É preciso sonhar em meio às lutas, é preciso sonhar em meio aos obstáculos e às mudanças. Quando Jacó descansou, ele viu que Deus estava trabalhando. Ele viu que os anjos subiam e desciam, subiam levando as orações e desciam trazendo as respostas. Ele viu que, meio ao seu problema, Deus continuava trabalhando. É preciso sonhar em meio às lutas. É preciso sonhar em meio às dificuldades. Quando Jacó descansou, ele viu que os anjos de Deus desciam e subiam, ocupados, trabalhando, levando orações e trazendo respostas. Quarto lugar, creia na presença de Deus. Jacó ainda não conhecia Deus, ainda não tinha intimidade com Deus, mas ali ele teve uma experiência com Deus. E ele creu na presença de Deus. Deus está perto. Deus está perto, você não está só na sua luta, você não está só na sua dificuldade, você não está só no seu problema. Deus está perto. Foi o que Jacó entendeu quando ele viu, quando ele teve aquela visão, quando ele teve aquele sonho. Jacó vinha de uma família problemática, de uma família cheia de conflitos. No entanto, Jacó ali recebeu a bênção de Deus sobre a sua família, que ele ainda nem tinha, que ele ainda ia construir. Olha o que diz o versículo 14. Olha o que Deus diz para Jacó: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Se você se voltar para o Senhor em meio à sua luta, não importa se o seu problema é familiar, não importa se o seu problema é de ordem sentimental, Deus pode mudar a sua história. Deus muda a história de Jacó. Deus diz para Jacó que a família dele será bendita e que nela serão abençoadas todas as famílias da terra.
Em todos os lugares, a bênção do Senhor nos acompanha. Olha o que é que diz o versículo de número 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque senão não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Em todos os lugares, o Senhor está com você. O Senhor disse para Jacó: Jacó, na casa do teu pai, na casa do teu sogro, aqui nesse deserto, aonde tu estiveres, eu estarei contigo. Aleluia! Em todos os lugares. A bênção do Senhor nos acompanha. Muitas vezes nós é que não percebemos a bênção de Deus, a presença dele conosco. Olha o que diz o verso de número 16. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Muitas vezes aquele problema, aquela luta, é Deus trabalhando em nós. E muitas vezes nós achamos que estamos só, fazemos como Jacó, não percebemos que Deus estava naquele lugar. Aleluia! Foi naquele lugar difícil que Jacó recebeu a bênção de Deus. Olha o que diz o versículo 17. Tremendo disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Naquele lugar difícil foi onde Jacó recebeu a bênção de Deus. Depois que você perceber isso, quinto e último passo: erga um altar para Deus. Erga um altar para Deus. Olha o que diz o versículo 18 e 19. Tendo-se levantado Jacó de madrugada, tomou a mesma pedra que ele havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, em cujo topo entornou, derramou, colocou azeite. E no lugar da cidade de outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Erga um altar para Deus. Ele colocou azeite. Azeite simboliza oração. Azeite simboliza algo que ele está oferecendo a Deus. A pedra que podia ser um problema, que podia ser um obstáculo na vida de Jacó, virou um travesseiro onde ele descansou e viu Deus trabalhar. Depois a mesma pedra serviu para ser transformada em um altar para louvor de Deus. Faça da sua vida um altar para Deus. Aproveite essa situação. Transforme os seus problemas, aleluia, em um motivo de oração. Que você estiver passando, qualquer dificuldade que você tenha atravessado em 2020, em 2021, aproveite para fazer disso algo de louvor e glória de Deus. Transforme em um altar para Deus. Chega de reclamar. Adore a Deus em toda e qualquer situação. Aproveite os seus problemas para transformar no motivo de oração. Aprenda a transformar os problemas no motivo de oração. Às vezes, não vemos Deus agir porque não paramos para ver a sua presença, para sentir a sua presença. Pode ser no meio desse problema que Deus pode abrir as portas do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aproveite o que você está vivendo, o que você viveu em 2020, para subir no nível de adoração e intimidade com o Senhor teu Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Não termine este ano sem antes reconhecer: o Senhor está perto de você. Reconhecer que o Senhor tem cuidado de você. Erga um altar de louvor e adoração ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.